Minha mãe tentou se matar e eu vi. Na época, eu tinha 9 anos e estava em casa com minha mãe, pai e minha irmã. Eu estava na cama com minha mãe quando ela acordou de repente e pegou o cabo do carregador para se sufocar. Eu a impedi, mas senti algo errado. No dia seguinte de manhã, meus pais acordaram eu e minha irmã para irmos à escola. Minha irmã foi, mas eu menti dizendo que estava com dor e fiquei em casa. Meu pai foi trabalhar, então ficamos só eu e minha mãe. Após um tempo, ela foi até a casa do meu irmão, que ficava nos fundos, para lavar roupa. Percebi que ela estava demorando e fui verificar. A porta estava trancada, e pela pequena janela da sala, vi minha mãe sentada no sofá chorando, com uma corda pendurada na frente dela. Comecei a pedir para ela abrir a porta e fui até a casa de um tio, mas não havia ninguém lá. Ao voltar, minha mãe ainda estava sentada. Fui até a porta pedir para ela abrir, e quando olhei pela janela novamente, ela tinha a corda no pescoço. Fiquei desesperado, fui para a rua e comecei a chorar. Nesse momento, minha tia, minha vizinha, abriu a janela e perguntou por que eu estava chorando. Ao contar, ela arrombou a porta e chamou meu outro tio para ajudar a tirar minha mãe de lá. A ambulância foi chamada, e ela foi levada para o hospital, ficando tudo bem. No entanto, ao partir, ela reclamou por terem interferido e não a deixarem em paz, o que me deixou abalado. Depois desse incidente, parei de sair de casa com medo de que algo acontecesse. Cerca de 3 semanas depois, minha mãe tentou novamente, mas consegui intervir a tempo. Desde então, fiquei mais recluso, sempre preocupado quando alguém se atrasa, e temo que ela repita a ação quando está mal. Observação: e ninguém nunca conversou comigo sobre isso, simplesmente ignoraram o fato de eu ter presenciado a situação. Antes desse episódio, minhas tias faziam fofoca sobre minha mãe, mesmo elas ajudando em tudo. Ela cuidava de um bebê recém-nascido como uma segunda mãe, mesmo não sendo madrinha, e ajudava uma prima para que sua tia pudesse trabalhar. Inventavam coisas sobre ela sem motivo. Alguns comentários da comunidade. Tive 2 amigas que enfrentaram essa situação de um familiar. Uma amiga entrou em depressão, teve que fazer tratamento e a outra, graças a Deus, aparentemente se apegou aos filhos para lidar com a situação da mãe e assim não entrou em depressão. O que posso te dizer é que busque apoio emocional junto a um psicólogo ou psiquiatra. Terapia ajuda bastante. Não sei se sua mãe faz acompanhamento no momento. Infelizmente a depressão é um problema de saúde sério. Fico muito triste de saber que a maldade do ser humano levou a sua mãe a esse ponto. As pessoas não têm noção do que suas falas podem fazer no outro. Eu sei que pode parecer bastante duro as coisas que eu vou escrever. Eu presenciei apenas uma vez, o suficiente para a paranoia e o medo de perder se instalasse dentro de mim. O restante foram apenas tentativas. Eu fiquei refém do desequilíbrio de outra pessoa. Tinha medo de sair de perto, de dormir, de não chegar a tempo. Eu não estava mais vivendo, não conseguia comer, não conseguia dormir. Então resolvi tomar uma atitude, porque ao me ver no espelho vi que eu estava morrendo junto com a pessoa, então decidi ser sincera, mesmo diante da fragilidade em que a pessoa estava vivendo, mas quando estamos doentes precisamos querer a cura. Falei para ela: você precisa reagir, a vida é dura, e morrer talvez resolva apenas os seus problemas e quem fica, acha que é somente você que está sofrendo? Olha para mim. Eu estou aqui com você, nunca sai do seu lado. Como você pode não ver? Você está me levando para o buraco junto com você. Vamos procurar ajuda profissional, vamos tentar. Se permita ter essa chance, nos dê essa chance. Eu estou tão cansada, você também está, tente fazer isso por nós. Eu acredito em você, sei que podemos superar isso juntas, mas a decisão é sua, se você ainda assim escolher morrer. Não conte mais comigo. Então ela disse que precisava de ajuda, e fizemos terapia. Eu também precisei fazer, porque precisava de um meio de canalizar e processar tudo aquilo. Ela fez tratamento com remédios fortes, e nos afastamos de tudo que a afetava. E hoje ela tem mais alegria de viver do que eu. Foi necessário que ela se visse só, para que pudesse fazer a sua própria escolha. Observação: e eu não aconselho que façam o que eu fiz, pois é bastante arriscado e podem correr o risco da pessoa tomar a decisão errada. Eu fiz no momento de desespero. E não aconselho vocês a fazerem igual, é apenas um relato. Não consigo aceitar Jesus e isso é frustrante. Desde pequena sempre me foi difícil aderir qualquer coisa em relação à prática do cristianismo. Cresci e fiquei até os 14 em uma igreja católica fingindo que conseguia entender, sentir e acreditar cegamente em Deus. Por um tempo também tentei a prática protestante e novamente deu errado. Hoje fazem 6 meses que estou tentando mais uma vez chegar em algo e não consigo. Terminei de ler os 4 evangelhos, vi vídeos de explicação, tentei fazer anotações, devocional, até orar eu tentei e simplesmente parece que N funciona comigo. N muda nada do que eu sinto, nem do que eu penso. Minha vida seria muito melhor se eu tivesse a facilidade que vejo outras pessoas tendo. Nem o medo conseguiu me mudar. Sou completamente indiferente sobre céu e inferno. Nem a necessidade faz eu clamar por Deus em momentos difíceis. Vejo outras pessoas amando Jesus, sendo cristãs e me sinto com uma peça faltando.
A maior parte do conteúdo na internet é sobre como reafirmar algo que você já tem, algo que você já sabe, algo que você já sente ou algo que você já acredita. Mas eu acho sobre quem consegue nenhuma dessas coisas. Falar com alguém sobre isso só deixa as pessoas te olhando torto, como se você fosse doente ou estivesse com 300 demônios nas costas. Me sinto extremamente cansada por ser assim. Meu namorado não quer sexo. Namoro há 2 e até hoje nunca tive relações com ele, sempre inventando desculpas. Eu fui na casa dele pensando em terminar apesar de amar porque estava me sentindo muito mal e indesejada. Ele sempre pede favores para ele mas nunca faz questão de me tocar. Ele já me viu nu e apenas disse para eu me vestir. Quando comecei a conversar sobre ele, começou a chorar desesperadamente dizendo que me desejava sim e que me amava. Conversamos bastante mas ele sempre tentando mudar o rumo da conversa. Depois que ele se acalmou ele falou: "Você quer? Então vamos, eu quero." Eu disse que se ele não queria eu não queria. Enfim a gente foi. Ele tentou e nas 5 tentativas, errou o alvo, sempre olhando para a parede. Eu disse que não queria daquele jeito, porque ele não parecia querer, e paramos depois com um clima estranho. Fui embora e ele não disse nada, apenas riu. Depois me deu um beijo dizendo que me amava. Fiquei pensativa. Ele diz não ser virgem e coloca em mim que sou virgem. A responsabilidade de colocar por ele? Sei que eu poderia tentar mas estava tão perdida quanto ele, e ele sempre me falou sobre ser garanhão e esperto com essas coisas antes do namoro. Ele me convidou para ir a um motel quando me conheceu. Na época eu disse que não, porque ainda não namorava com ele, e tinha acabado de conhecer ele, mas depois não tocou mais no assunto, apenas riu. Então por ele sempre dizer essas coisas, eu imaginei que ele saberia o que fazer, criei expectativas. Não sei o que fazer, eu queria ter algo com ele porque amo ele e me machuca o fato de ele não me desejar. Namorada bipolar grávida, tentativa de lesão corporal. No início do ano, tomei a decisão de morar com uma pessoa com quem já tinha um relacionamento casual há 4 anos, mas sem convivência regular. Recentemente, descobri que vou ser pai. Entretanto, estamos atritando em relação às responsabilidades da casa. O fato dela trabalhar fora, enquanto eu trabalho, faz as coisas pendentes mais pro meu lado. Minha rotina não é fácil, com jornadas de trabalho de 11 a 12 horas por dia em 3 empregos online, muitas vezes me deixa exausto físico e mental, o que acaba impactando nas tarefas domésticas. Eu sou o único responsável por pagar todas as contas e pela alimentação, trabalhando de domingo a domingo para sustentar nossa casa. O dilema surge porque, em 7 meses morando junto, ela não faz as tarefas de casa. Ela nunca lava a louça, limpa a casa ou mesmo cuida das necessidades básicas do próprio gato. Quando tem folga prefira ir na casa da irmã nadar na piscina ou sair. Embora nas últimas semanas ela tenha começado a preparar as marmitas da semana porque minha mãe se ofereceu a fazer, o restante das responsabilidades vem tudo pra cima de mim. Até aos 6 meses morando comigo o pai dela buscou ela no serviço para almoçar, enquanto eu vivia do iFood, por isso minha mãe ofereceu marmita congelada. Eu não gosto de fazer tarefas de casa, fui ajudado em casa nas tarefas. Além disso, o dinheiro dela é destinado exclusivamente às suas próprias despesas. Recentemente, ela excluiu nossas fotos nas redes sociais e publicou fotos antigas, afirmando estar solteira, fotos de biquíni bem sensuais. Isso me deixou desconfortável, especialmente agora que estamos prestes a entrar no 3º trimestre da gravidez. Deixei claro que a situação está me afastando emocionalmente. Essa semana minha mãe veio na nossa casa de surpresa, e pegou tudo bagunçado, eu trabalhando com a barba por fazer, e a casa fedendo a xixi e cocô de gato. E ela se ofereceu para limpar uma vez por semana. Falei com minha namorada e ela escolheu. Ontem, tomei uma difícil decisão de sugerir o término do relacionamento, pois não vemos como podemos seguir adiante. É uma situação dolorosa, mas sinto que é a única alternativa neste momento. Ela começou a chorar e falou que iria tirar a própria vida, acredito que porque o pai dela não a quer mais com um bebê na casa dele, dizendo que era para mim cuidar do bebê. Falei para a mãe dela, e ela veio com os 2 irmãos, presumindo que eu estava maltratando a filha dela. Ao ouvir a situação, eles queriam levá-la para casa imediatamente. Tentei explicar que enfrentamos desafios, inclusive mencionando que minha mãe se ofereceu para ajudar na limpeza, mas fui interrompido antes de concluir. Um dos irmãos falou a voz e se mostrou agressivo, indicando uma briga física, mesmo eu apenas tentando relatar a situação. Eles não conhecem a minha realidade do que acontece aqui, pois eu compartilho tudo com mãe, enquanto minha namorada mantém sua família no escuro. Como resultado, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal se gostou do vídeo, assista também alguns dos nossos vídeos.